Ó dos algarves, cuidai que querem colocar-vos com a classificação de Património Mundial da Humanidade. E quem tanto assim se afigura? Nós trouxemos-lo, o possível culpado desta ousadia, o professor Virgílio Machado, que volta outra vez aqui ao Bom Sucesso. E aqui é o convite para explicar, afinal, eh, que coragem é esta, ou então que romantismo é Uhum. que traz para que o Algarve seja possivelmente classificado como Património da Humanidade. Muito obrigado mais uma vez, Paulo, por estarmos então juntos neste programa. É um prazer voltar aqui a estar convosco. Bem, o património é de toda a história. A história é que é a rainha do património do Algarve, porque permitiu que o Algarve fosse algo distinto do resto nacional, de Portugal, através de particularidades da sua própria história e que fazem com que essa história, para além de ser parte integrante da história de Portugal, acrescente mais qualquer coisinha, mais qualquer parte específica, derivada do facto de, em termos históricos, Portugal, ou melhor dizendo, o Algarve, ser de facto reino, um reino que tinha as suas características próprias dentro da ordem política portuguesa e que teve um papel crucial na expansão para além-mar, e por isso é que havia os Algarves da Aquém e da Além-mar, e que permitiram que essa realidade se projetasse em vários níveis na história de Portugal, até mesmo ao século XX, acompanhando o Reino de Portugal até ao fim digamos, da monarquia em 1910. Bom, afinal, o reino do Algarve não é uma lenda? Há mesmo reino do Algarve, houve reino do Algarve. Em que é que ficamos? Estamos aqui a falar com um professor da Universidade do Algarve. Portanto, neste caso, temos mesmo que decifrar este enigma. Muito bem. Aliás, eh, o professor Virgílio Machado volta cá ao local do crime, porque há uns meses já cá esteve e prometeu algo que agora vai cumprir, que nós vamos deixar mais à frente para ser apresentado neste programa. Mas voltamos à conversa. Afinal, que reino é esse que uns dizem que é das amendoeiras em flor e outros dizem que houve mesmo? Uhum. Muito bem, o Reino do Algarve é uma construção política medieval que acompanhou o processo de formação do Estado português. O Estado português, à semelhança e talvez até com muita antecedência em relação ao Estado espanhol, teve que se basear numa pluralidade. E a pluralidade foi acrescentada ao Reino de Portugal pelo Tratado de Badajoz de 1267, que legitimou a posse do Algarve para o Rei de Portugal. E nessa altura fez-se o Reino de Portugal e do Algarve, não é? Portanto, como uma combinação na formação política de Portugal. Isto é um facto singular, porque já no século XIII, esta construção foi feita através de um tratado internacional. Depois é a própria história que vai determinar a importância do Algarve no processo de expansão, enfim, que acompanhou o projeto dos descobrimentos e para a África, nomeadamente para o norte da África, para as Ilhas Açores e da Madeira e depois pelo Atlântico. E o Reino de Portugal sentiu então a necessidade de projetar os Algarves para os Algarves da Além-Mar, como um reino que continuava a fazer parte de uma pluralidade e essa pluralidade era reconhecida, digamos, nas titulaturas régias que acompanharam os nossos reis medievais, como disse há pouco, até mesmo ao século XX. Portanto, é uma história multissecular de vários séculos dessa especificidade. Mas o que era o Reino do Algarve em si era uma unidade administrativa a que os reis entendiam conferir ao Algarve através de várias instituições, nomeadamente através de um governo de armas militar, que foi durante vários séculos, desde o século XV até aos fins do século, ou melhor, até aos inícios do século XIX, uma realidade única no quadro peninsular. E tínhamos também, depois, também um almoxarife, que era uma instituição tributária própria para o Algarve, que arrecadava receitas municipais que eram devidas ao erário régio. Portanto, essa unidade administrativa existiu por fruto de uma vontade de centralização política que os reis de Portugal quiseram dar ao Algarve. Resta também dizer que, por exemplo, os forais que eram concedidos na Idade Média, seja no século XIII, seja no século XVI, foram conferidos atendendo à especificidade do Algarve. E então, por exemplo, o foral
da capital desse reino, Silves, por exemplo, no século XIII, continuou a ser modelo para os outros forais do Algarve, assim como no século XVI. Portanto, o Portugal, na construção política do seu Estado, sempre reconheceu alguma legitimidade, alguma especificidade própria ao Algarve, distinta do resto nacional. E por isso, de facto, é uma história multissecular, única, digamos assim, no quadro daquilo que nós consideramos ser uma história política, porque é uma história baseada numa geografia favorável ao Algarve, a Portugal, acompanhando o facto de, para Portugal, ser importantíssimo ter a posse do Algarve, porque lhe proporcionava o acesso ao mar Mediterrâneo pelos portos que a sul se configuraram. Sem o Algarve não seria possível a expansão para o norte da África e para os descobrimentos, como se foi possível fazer no século XV. Portanto, ao Algarve e à posse do Algarve deve-se o facto de Portugal ser um Estado independente e ter feito o processo dos descobrimentos como fez e com a expansão colonial que nós conhecemos. Há uns meses, poucos atrás, a decisão de voltar a pedir ao professor Virgílio Machado cá vir foi, da minha parte, quase uma decisão romântica. Eu li um artigo que ele escreveu num jornal, que é o jornal O Barlavento, que tenho muito prazer em aqui mencionar, e esse é um artigo que nos leva para uma parte ainda um bocadinho mais antiga desta história que o professor agora estava a mencionar, que é aquilo que a gente conhece quase sem reparar nas nossas bandeiras, seja os dois reis mouros, os dois reis cristãos, que na prática coexistem em várias bandeiras de vários municípios do Algarve ainda, e mesmo da bandeira do Algarve, desse tal reino do Algarve. Portanto, esse imaginário dali existe. E os dois reis mouros e os dois reis mouros dá uma certa perspectiva de diferenciação. Foi o que eu li no artigo, de respeito entre culturas, entre religiões. E verdadeiramente também encontrei isso na casa de Filipe VI, agora o atual rei de Espanha, que lá aparece, na altura que os seus ancestrais eram senhores do Algarve e príncipes do Algarve naquela altura. Esses dois reis mouros, esses dois reis cristãos, como é que nos fazem distinguir na identidade nacional como hoje a conhecemos? E até com a heráldica portuguesa, que neste momento ainda existe, na identidade do Algarve, que estava agora a começar a explicar. Sim, muito bem. Esse brasão de armas, curiosamente, reside na primeira aparição, digamos, desse brasão, foi até internacional. Foi no tempo de Maximiliano I, no Império dos Habsburgos, no século XVI, quando se pretendia dar ao Império uma noção de grandeza e de capacidade de influência em todas as ordens políticas europeias. E o brasão de armas de Algarve aparecia distinto, não é, do brasão de armas de Portugal. Essa particularidade deveria-se realmente dever ao caráter muito específico da expansão portuguesa, que era uma expansão que era feita respeitando alguma ancestralidade prévia que existia nos territórios, assim como Portugal respeitou o Algarve, dando-lhe a dimensão de reino dos Algarves da Aquemar. O objetivo da expansão portuguesa para além-mar era exatamente manter um certo respeito pela ancestralidade que já pudesse existir nesses mesmos territórios. Por isso Portugal denominou-se nunca um Império Português, ao contrário de Espanha, e denominámos como Reino dos Algarves da Além-Mar. É essa a especificidade muito grande da nossa história. Ao conciliar no mesmo brasão de armas dois reis cristãos e dois chefes muçulmanos, numa simetria axial, perfeitamente numa posição de simetria, sem retirar dignidade a cada uma das religiões, das culturas e das ordens políticas, misturando-as num único brasão. E isso, de facto, é extraordinário, porque nós conhecemos depois, em várias épocas da nossa história, muita intolerância religiosa, a começar em Espanha, no próprio século XVII, com a expulsão dos mouriscos no início do século XVII, que nunca foi verdadeiramente transplantada para Portugal, que Portugal teve alguma resistência em cobrir todas essas, enfim, dinâmicas de um pouco racistas que existiam na altura e de segregação que o Império Espanhol de Filipe IV queria implementar, de Filipe III e Filipe IV. Nesse caso, quando os brasões de armas surgem novamente restaurados
muita iconografia, muita cartografia europeia, novamente com o brasão de armas, com o reino do Algarve, não é? Com os chefes cristãos e os chefes muçulmanos, nós podemos dizer que fomos uma história de resistência a um projeto de segregação religiosa que muito aconteceu na Europa, com as guerras religiosas que aconteceram no século XVII, em que entre católicos e protestantes e, enfim, calvinistas e luteranos e tudo isso que aconteceu na Europa, não é? E nós conseguimos manter não só a conciliação cristão-árabe no mesmo brasão de armas, como dar a entender essa projeção intercontinental que nunca nenhum império colonial europeu conseguiu retratar. E é daí que hoje, num tempo em que nós hoje tanto reclamamos de paz, diálogo norte-sul entre o Mediterrâneo, deixa-me dizer, Paulo, que a Aliança das Civilizações das Nações Unidas, criada em 2005, teve como grandes protagonistas exatamente Espanha e a Turquia, herdeiros dos impérios espanhol e otomano em grande colisão histórica, mas que reconciliaram-se, obviamente, no século XX, o século XXI, aliás, para projetar essa vontade de interculturalidade, de diálogo, de tolerância e de cooperação, não é, entre os dois polos, Que o digamos Algarve assim, já fazia que o Algarve já fazia parte há muitos há anos muitos anos, e, muitos portanto, séculos. nesse ponto de vista, de facto, o Algarve é um património universal de valor muito, muito importante, multissecular e que merece ser preservado e deve ser valorizado, devendo o Estado português ser agente ativo dessa memória histórica, é o meu entender. Bom, para haver um reino e essas pessoas com essa eh, tolerância também religiosa e cultural, é preciso haver uma geografia. E também a geografia parece que nos bafejou na sorte daquilo que na prática é o reino do Algarve e que ainda hoje se mantém como o Algarve que nós o conhecemos. Uhum, Aliás, nós temos um mapa que vai agora ser colocado no ar sobre desse tempo, uhum. o que era o Algarve, e isso ajudou a essa identidade. E, na prática, o que a seguir se vai passar tem muito a ver com aquilo que é o recorte Uhum. da nossa geografia, não é? Sem dúvida. É que o Reino do Algarve, apesar de ser uma construção política do Estado português, poderá ter tido alguns antecedentes mesmo no tempo árabe. Favorecido pelo quê? Pelo Algarve al-Andalus, que significava a oeste da Andaluzia. E esse oeste tinha um imaginário referenciado no mar e no extremo. Quanto mais extremo, mais Algarve seria, não é? E então, nós temos aqui no Algarve uma particularidade geográfica muito interessante, que não é fácil existir no sul do Mediterrâneo, que é a existência de montanhas próximas da costa, muitos rios, rias, estuários que providenciavam no século XIII, em tempos de estabilidade climática extraordinária, E muita também água potável económica. e económica. No século XI, XIII, há que dizê-lo, foram épocas de descentralização política com as repúblicas da Liga Hanseática no Báltico portanto, no Mar do Norte, também das repúblicas italianas no sul, no Mediterrâneo, e, portanto, todo esse tempo de desmembramento político, por assim dizer, poderá ter induzido algum sentimento de autonomia neste Algarve árabe do século XI, XIII, que era um Algarve que tinha alguma pujança económica, derivado do facto de haver essa água potável perto da costa, estarmos com muitas madeiras próximas, serras próximas, que providenciavam madeira para embarcações, até se exportava madeira nessa altura. Tínhamos sal, tínhamos pesca, portanto, estávamos incluídos numa rede comercial que nos permitia, digamos, alguma valorização económica. E quando há valorização económica, há sempre vontade de alguma autonomia política. E foi essa, digamos, talvez uma forma de nós, quando chegarmos ao século XIII e, por via histórica, o Portugal ficar com a posse dessa região, foi-lhe dado exatamente por esse prestígio económico e de, enfim, de relevância internacional, o Estatuto de Reino, que obviamente não foi criado do nada, teria que ter alguma base, algum suporte para que isso pudesse ter acontecido. E a partir daqui nós podemos construir, de facto, a ideia de que o Algarve tinha e tem condições, do ponto de vista geoestratégico, muito importantes, porque é, digamos, a zona onde há a confluência do Oceano Atlântico com o arco do Mediterrâneo. E a partir daí, de facto, as características da nossa costa, a geografia que impulsionou a produção de energia autónoma, digamos, e do ponto de vista das madeiras, do sal, da pesca
e toda essa E da hidrologia. e tudo isso, não é, que possibilitou de facto aqui a criação de alguma base para, enfim, se pugnar por alguma forma de especificidade, de identidade e de unidade para esta região, tratada como algo autónomo, que não seria, digamos, a mesma preocupação no resto do país. Aqui teríamos essa preocupação. E até em termos culturais, essa circunstância de nós vivermos com outras culturas, nomeadamente do norte da África e também Uhum, uhum. do resto do mundo muçulmano, precisamente o que daí, em termos de saberes, acrescentávamos àqueles que tínhamos, enfim, no quadro continental da Península Ibérica, na altura tão fragmentada, mas que se foi depois dando origem, no caso português, antes de Espanha, Uhum. a esta identidade a partir dessas diferentes culturas. E esta questão cultural, a meu ver, até lembrei-me agora, estava o professor a falar sobre entre Espanha e a Turquia, essa aliança de 2005, e eu estava a lembrar-me, aqui mesmo ao lado em Espanha, da Fundação Três Culturas do Arte do Mediterrâneo, Uhum. que junta precisamente os países de Marrocos, de Espanha e, neste caso, do Estado judaico, Uhum. sobre a cultura do Mediterrâneo na altura, que Espanha soube aproveitar bem e até institucionalizar nesta fundação pública, que funciona com grande sucesso, para a afirmação da sua própria cultura, neste caso, Uhum. que é originária das outras também, enfim, tal e qual como a do Algarve e por isso a de Portugal a seguir. Bem, nós, Algarve, não é? Eh, tivemos, além dessa história da expansão, que foi marcante para Portugal, todo o resto de uma relação com o resto do país. E eu agora estava a ouvi-lo sobre a autonomia e os desejos de autonomia do Algarve. Nós temos ali em Silos um cruzeiro de Dom Manuel I, se não me Uhum. engano, não é? Uhum. E marca das poucas vezes que os reis vieram ao Algarve, até, enfim, Dom Muito Sebastião, que poucas, depois muito muito, poucas. Só muito Dom poucas vezes, Carlos não é? I no E século isso, não é? XIX. Sobre essa circunstância, afinal, que relação é que nós tínhamos com o resto enfim, de Portugal? Uhum. Eh, Que autonomia é essa? Até em termos de o almoxarifado, em relação Uhum. às receitas, penso que há uma história que o professor tratou que tem a ver com a questão das isenções e como é que Certo, afinal se certo, certo, relacionava certo, 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 certo. o Algarve com o resto do país, Uhum. que hoje a gente deve voltar a aproveitar, diria eu. Vamos. Uhum. Bem, o que nós pela história podemos aprender é que o Algarve terá sido uma zona de fronteira, de periferia, de orla, se quisermos, exterior, no sentido em que era uma espécie de prolongamento de Portugal para as periferias, digamos assim. Isso gerou, digamos assim, um próprio, entre aspas, desinvestimento do próprio reino de Portugal no reino do Algarve, que teve que Está a trabalhar falar de há uns séculos atrás, dá não uns está a séculos. falar de agora. Esse desinvestimento existiu um pouco na medida em que havia necessidade do Reino do Algarve ser autossuficiente, no sentido de que os poderes que cá existissem tivessem que tratar dos seus próprios problemas. E, portanto, a marca acompanhou sempre o Algarve e que, de alguma maneira, poderá ter induzido a uma espécie de um certo atraso no desenvolvimento, digamos, no século XIX, as crónicas de Bonnet, que foram das primeiras de um geógrafo francês conhecido e que foram, aliás, depois trabalhadas pelo professor Vilhena Mesquita no século XX, tratam o Algarve como uma região muito pobre, carente de muitas estruturas, de estradas, a estrada real era paupérrima e não havia, digamos, investimento em aquedutos, em pontes, meios de transporte, etc. O século XIX retrata-se já, do ponto de vista da geografia, um certo atraso em relação ao resto do país. Mas isso é derivado, de facto, das condições da própria história, porque nós, enfim, e quando digamos o Algarve, digamos assim, no fundo, através dos seus conselhos, apresentava uma série de reivindicações às cortes, no sentido de serem dispensados de um certo tipo de tributações, de serem dispensados de uma certa requisição militar para o Norte da África. Portanto, nós fomos sempre assim algo queixosos em relação à coroa, em função da nossa exposição, digamos assim,
não só à pirataria também muçulmana que existia e todas, enfim, as contingências de estarmos envolvidos mais próximo de um projeto de expansão militar e de importância geoestratégica, mas o que é certo é que ao longo dos séculos não foi criada realmente uma grande dinâmica de investimento para a região. Daí que, até séculos mais tarde, Marquês de Pombal, e talvez 2 séculos digamos, de atraso, o Marquês de Pombal faz criar um projeto de restauração para o Reino do Algarve no século XVIII, portanto, numa perspectiva de contrariar os atrasos que a região vivia. Uma das coisas muito interessantes, e que é detectada pelos historiadores, é que havia uma cobrança postal para o Algarve exatamente igual à que, ou seja, igual à que existia em Espanha. Ou seja, ao se enviar uma carta para o Algarve, pagava-se o mesmo ao enviar-se uma carta para a Espanha. Isto é para verificarmos de facto que o Algarve era qualquer coisa à parte. E também a nível de direitos aduaneiros, o Algarve pagava mais do que o resto do país, portanto, ou seja, havia situações em que, portanto, éramos comparados aquilo que existia no estrangeiro em termos de direitos aduaneiros, portanto, o Algarve foi sempre uma região que... Um reino. Afinal, era uma coisa à parte. Era uma coisa à parte e que pagava coisas à parte e que o Marquês de Pombal, na sua ótica mais centralizadora, racionalista, enfim, dentro da perspectiva que lhe assistia, tentou contrariar através das tais medidas de restauração do Reino do Algarve, que visavam, enfim, um ideário racionalizador das receitas do Estado. Foi criada a Junta do Erário Público e foi feito alguns censos também digamos, de inventário da riqueza, aliás, não muito bem sucedidos, diga-se em bom da verdade, porque o Algarve também foi sempre uma terra de tentativa de fuga aos impostos, digamos, que existiam, contrabando, etc. E isso teve algumas consequências realmente do ponto de vista geoestratégico, na capacidade do Algarve ter mais investimento, entre aspas, público, entre aspas, real, e sempre foi uma região, nesse aspecto, algo periférica mesmo, em relação aos grandes eixos de poder, sendo que era importante para Portugal, do ponto de vista interno, tinha bastantes debilidades em função realmente destas circunstâncias que eu estou explicando. Há coisas que nunca mudam. Enfim, passam os séculos, mas as coisas não são muito diferentes em termos de reinvestimento. Sendo certo que agora somos mais solidários com o resto do país em relação à riqueza que nós produzimos e aquela que afinal aqui é reinvestida. Mas voltando à circunstância de Marquês de Pombal e à circunstância até de Espanha, dois marcos que o professor Virgílio Machado, se não me engano, é de Portimão, ou pelo menos vive em Portimão. Será assim? Exatamente, vive em Portimão. Isso. Penso que é da altura de Marquês de Pombal que houve uma tentativa não bem sucedida, felizmente, parece-me a mim, de divisão do Algarve em dois, que era Portimão com a sua diocese e o Sotavento, o outro Algarve, mais próximo de Espanha, com outra diocese. Isto corresponde à realidade, exatamente, foi isso que aconteceu. Portanto, havia duas regiões, mas dos dioceses, pelo menos. O objetivo teria sido, talvez, dividir o poder eclesiástico, não é? Que era importante do Algarve. Digamos que até se vem comprovar isso depois em tempos de instabilidade militar, falando aqui de uma figura muito importante por Faro, que foi o Bispo Gomes de Avelar, que chegou interinamente a ser governador também militar de Armas, o que significava do Reino do Algarve, o que significava aqui esta osmose, igreja, exército, enfim, militar, religioso. E poder, concentração de poder. Concentração de poder. O objetivo do Marquês foi, obviamente, dividir, para reinar, para ele próprio reinar, ou para reinar, com algumas perspectivas de recuperação, curiosamente, do Interland de Silves, que foi talvez um coração muito propulsor dos chamados reinos do Algarve medievais, em que a cidade de Silves tenha um certo protagonismo, porque o que é que ele fez? Ele procurou criar o Conselho de Monchique, e criou. O Conselho de Monchique ainda era um importante centro abastecedor de madeiras, não é? Para o Algarve. Depois procurou criar... E o estaleiro de Silves, que já era muito anterior. Muito anterior, não é? Que existiu. Muito anterior. Procurou criar também o Conselho de Portimão, não é? Na perspectiva e criou, aliás, já chegou a criar, portanto, em setembro, creio eu, de 1767, por aí, ou 1773, para ser mais rigoroso. E depois, com a perspectiva também desse Interland mais orientado para, digamos, a dinamização económica daquela zona,
tinha um eixo em Portimão. Esse projeto nunca foi para a frente por resistências papais e pouco depois Dom José I morreria, 4 anos depois, e o projeto ficou sem efeito. Mas havia de facto uma certa E o Algarve estratégia, continuou a ser uma única diocese. continuou a A ser ser uma única uno. diocese. Mas voltemos ao Marquês de Pombal e àquela perspectiva da geografia rio-guadiana que Uhum. quase desde sempre fez a distinção do que era, entre aspas, nosso, o que era dos outros, de Castela Castelo, ou muçulmano, o que outros fosse, reinos, em exatamente. cada momento. E há uma circunstância de uma imagem que fixei também, que é da sua autoria, que tem a ver com a Vila Real de Santo António Uhum. de fachada para o rio. Quer dizer, é uma circunstância fantástica que a Vila Real de Santo António está virada contra o Contra a possível Espanha. invasor, vamos dizer Uhum. assim, não é? Uhum. E ao mesmo tempo demonstra da sua riqueza em termos Uhum. urbanísticos ou de força Uhum. arquitetónica. Qual terá sido nesta geografia Uhum. Sim. essa intenção? É interessante considerar Vila Real de Santo António, mais uma vez, rei, poder temporal e poder espiritual associados numa vila, mas a ideia foi, mais uma vez, à semelhança do que sempre foi o Reino do Algarve, projetar a nossa força perante o exterior. Portugal, Reino de Portugal, Reino do Algarve tem mais força do que só o Reino de Portugal. Então, a ideia de, no Reino do Algarve, haver uma marca, enfim, dos novos tempos do urbanismo planificador, racionalizador e simétrico, que já se estava a conhecer na Baixa de Lisboa, depois do terremoto, foi transplantada aqui para o Algarve. Um conjunto de circunstâncias específicas relacionadas, enfim, com a vontade do Marquês em afirmar o seu território, a sua soberania, de fronte à Espanha, como que a demonstrar aqui temos mais uma forma de afirmação do nosso poder, da nossa soberania, não é? Da nossa capacidade perante Espanha. E é isso que é interessante sempre verificar, que nós no Algarve temos a tendência de valorizar as periferias, porque de facto quer a periferia, neste caso a leste com Espanha, quer a periferia a oeste com Sagres, são dos momentos mais icónicos que o Algarve tem para demonstrar, e na verdade é que verificamos que quer num lado, quer no outro, há afirmações muito importantes do Reino do Algarve. No caso de, digamos, de Vila Real, como apontou, é essa manifestação de afirmação de poder dos tempos em que já a cartografia e a engenharia dos territórios, a topografia fazia grandes avanços e podia permitir então essa fachada, essa demonstração de força, como também nós, a nível de Sagres, temos um monumento natural de grande relevância que está na periferia, está na orla, está no contacto com o mar, onde nós projetamos o imaginário dos descobrimentos, não é? O imaginário da nossa expansão, com o Infante Dom Henrique, que lá esteve próximo, mas a verdade também no Reino do Algarve, que lá morreu próximo. Portanto, nós temos aqui nestas periferias a força do Algarve, não é? Digamos, e capacidade de vermos o Reino do Algarve como uma periferia em constante reelaboração, que acompanhou a própria formação do Estado português. O professor Virgílio Machado é dos muitos que defende que na atual bandeira de Portugal, a bandeira republicana, persiste os 7 castelos, tempo de Dom João, se não me engano, que são os castelos do Algarve. Castelos e fortalezas do Algarve. A questão da heráldica e a questão da força do Algarve, dessa identidade e dessa importância que o Algarve tem para a afirmação de Portugal no mundo e até para o seu projeto histórico que o marcou, dos descobrimentos. Nessa perspectiva também, que já falámos anterior, da bandeira do Algarve, com este encontro de culturas, o Algarve não deveria ter mais respeito por si próprio, os algarvios e aqueles não deveriam conhecer melhor, afinal, que território maravilhoso, que afinal é uma lenda. Não é uma lenda daquelas que a gente inventa, é daquelas lendas que nós devemos adorar no sentido de explicar e de fazer com que os outros nos visitem e respeitem por isso, desde que nós próprios valorizemos e respeitemos. A conversa sobre os 7 castelos, ou 7 fortalezas, ou 7 fortes do Algarve, como é que cruza nessa importância que, afinal, acaba por defender, precisamente? Exatamente.
Bem, não sou só dessa eu que identidade. defendo, não Sim, é? Eu sim. penso que o heráldico mais conhecido de Portugal, que é Miguel Metelo de Seixas, é defensor dessa tese, não é? Eu segundo nesta minha perspectiva de que o Algarve corresponde a uma fronteira permanente, uma periferia, uma orla, uma bordadura, exatamente porque os sete castelos se inserem na bordadura das armas de Portugal, não é? Das cinco quinas. Portanto, esta combinação das cinco quinas e dos sete castelos é muito interessante na nossa, enfim, na nossa topografia, porque é exatamente, depois em Vila Real de Santo António, eu vou mais uma vez falar na topografia e da combinação dos 5 com os 7 lá, que vai estar presente em muitas outras facetas da nossa arquitetura urbana, mesmo no Algarve de Além-Mar, em África. E, portanto, nesse contexto. E símbolos que lá estão ainda, que perduram com os símbolos portugueses. Exatamente, e portanto é nesse contexto que esta ideia dos castelos como bordadura são uma espécie de afirmação de força, de fortaleza, não é? De firmeza, não é? Da nossa ordem política, porque temos os castelos para defender, mas os castelos também foram zonas de controle e de passagem, no sentido em que permitiram realmente que essa bordadura fosse sempre vista como algo intrínseco, não é? Da nossa história e que permitiu realmente dar, digamos, o ímpeto a uma junção. Repare, Paulo, que não estamos a falar de uma fusão numa bandeira, mas estamos a fazer uma junção de dois símbolos. Isso é muito importante para o Algarve, para a nossa estima, não, para a nossa auto. E o livro que eu escrevi, afinal, sobre o Reino do Algarve, exatamente, tento eu que seja um contributo para a estima dos algarvios, o orgulho, a identidade, a nossa memória, em termos de património, para que nós nos vejamos sempre revistos na nossa bandeira nacional, não é? Como símbolo, vejamos que aquilo fez parte de um legado que o Reino de Portugal também deixou ao Algarve, que foi o governo de armas militar durante vários séculos, e que nós podemos, desde os castelos de Silves, enfim, Tavira, Faro, Lolé, Castro Marim, Fortaleza de Sagres, podemos criar um imaginário de 7 castelos que existem como fortes, digamos, para todo este imaginário que podemos construir, que será muito útil para, enfim, eu acredito, uma espécie de produto turístico baseado no turismo militar, que foi importante para a nossa história, e que, no fundo, tem a ver com tudo aquilo que foi um passado de séculos de história. Por exemplo, sei que perto de Lisboa fazem muita apologia das linhas de Torres Vedras e do turismo militar à volta das linhas de Torres Vedras. Falo disto porque eu sou natural de Bucelas, perto de Loures, onde está integrado nesse percurso, e nós temos aqui uma história tão fantástica no Algarve, dos sete castelos na bandeira nacional, E que não do aproveitamos turismo precisamente. militar e do turismo militar e em sítios icónicos como Sagres e Castro Marim, que está na fronteira com Espanha. Foi, aliás, sede da Ordem de Cristo, onde nós nos expandimos com o Infante Henrique para a gesta dos descobrimentos, e é exatamente por isso que penso que essa autoestima pode ser valorizada, de facto, pelo Reino do Algarve, por tudo aquilo que foi a história do Reino e aquilo que poderá ser um contributo dessa história para o conhecimento de nós próprios algarvios, não é? A nossa história, identidade e cultura. O professor Virgílio Machado já descortinou aqui um bocadinho o segredo porque é que nós estamos neste momento com esta conversa. Há uns meses atrás, o professor Virgílio Machado veio cá falar mais numa perspectiva de geoestratégia, geopolítica, no contexto da história e da geografia. E nessa altura ele mencionou que estava a fazer um livro, estava a editar um livro, queria lançar sobre o Reino do Algarve. E a minha surpresa foi, quando li aquele artigo no Barlavento, vi lá que o livro estava para ser lançado muito proximamente. É assim. E cumpriu. Eu já vi o livro, vai ser mesmo lançado, e agora agradeço que o apresente. Muito bem. Já que falou nele a primeira vez aqui, e depois escreveu sobre o Barlavento, eis o livro sobre o Reino do Algarve. Muito Chama-se... bem. Este livro chama-se Viagem ao Reino do Algarve. Pretende que seja uma experiência de encontro dos algarvios e dos portugueses com a sua história, e nomeadamente fazendo o Algarve parte integrante da história política de Portugal. É um livro editado pela Universidade do Algarve Editora, a quem mais agradeço a sua comissão editorial por me ter acompanhado nesta viagem. E é um livro que tem muitas imagens a cores, sobre o nosso património histórico. Eu não sei se poderei mostrar devidamente para as câmaras, mas tem muito boa qualidade em termos de papel. Não é um papel assim fino, mas é um papel grosso
e tem aqui muitas imagens a cores do nosso património, brasões de armas, heráldica, genealogia, a toponímia do Algarve, enfim, em que todas as histórias que nós retratamos, desde o contexto hidrológico favorável dos séculos XII, XIII, até, enfim, ao Estado Novo, que recuperou a heráldica dos brasões de armas do Reino do Algarve para os brasões de armas municipais, está cá uma história que eu penso que seja envolvente, que seja sequencial, que acrescente algo ao nosso conhecimento histórico e geopolítico, já agora, porque de facto isto no fundo é um estudo de geopolítica aplicado à região que nós amamos, que é o Algarve, e por isso este livro é dedicado a todos os amantes do Algarve. Exatamente, vai ser lançado no próximo dia 19 de novembro, às 17h30, no auditório da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, em Gambelas. Terá a apresentação do Sr. Professor José Vilhena Mesquita, que foi já um dos primeiros historiadores que escreveu sobre o Reino do Algarve há quase 40 anos, já um tempo histórico muito grande sobre isto, e penso que os leitores vão ficar agradados de conhecer esta obra. Bom, então, esta justificação da apresentação deste livro, que já está feita pelo seu próprio autor, é um convite para que na próxima quarta-feira, dia 19, todos vão até ao auditório de Gambelas, da Faculdade de Economia, que é precisamente quando se entra no campus de Gambelas, o primeiro auditório do lado esquerdo, para esta aula que costuma ser, não só em relação ao livro, mas com um grande comunicador, que é o professor Vilhena Mesquita, que nos faz prender aos momentos da nossa história e faz-nos, tal e qual como o professor Vilhena, neste caso o professor Virgílio Machado, e outros grandes comunicadores da história portuguesa e de Portugal nos grandes meios de comunicação, nos faz transportar para situações que nós queremos relembrar como sendo gloriosas do nosso passado. Mas que afinal, como diz o professor Vilhena Mesquita, peço desculpa, o Virgílio Machado, o Vilhena Mesquita vai ele apresentar esta obra em Gambelas, mas o autor, o Virgílio Machado, na prática o que está a defender é a mesmíssima coisa, que é estranho, como é que nós temos este património e como é que nós não valorizamos a nossa história e não nos distinguimos para aqueles que nos visitam e que querem saber mais, além das nossas praias e dos nossos golfos, sobre, afinal, o que é isto do Reino do Algarve e o que é que nós somos e os vestígios, os documentos históricos estão por aí. É só nós fazemos um roteiro, penso que é essa a sua intenção, um roteiro sobre aquilo que é a nossa identidade, aquilo que nos distingue dos outros povos, e ao mesmo tempo é um cruzamento de povos e de culturas. Este livro, que tem só uma situação, é que se não o comprarem é rápido, não vão já ter acesso a ele, porque normalmente as edições são limitadas, não é? Mas falemos ainda sobre o livro, que é, afinal, o motivo deste novo convite. Penso que as câmaras municipais hão de aderir ao livro, hão de também querer ter nas suas bibliotecas, hão de apoiar, depois da Universidade do Algarve poder ser reeditado, porque trata, afinal, de cada terra do Algarve. É normal que as câmaras façam isso, é normal que as bibliotecas municipais e os arquivos tenham isto para que qualquer leitor possa aceder a ele, mesmo aqueles que não consigam comprar, porque já não existe, por exemplo, não é? Como é que está a relação dos municípios com a história de Portugal e a história do Algarve? Eu penso que a história do Algarve tem sido um bocadinho deixada no vazio, algo negligenciada, porque os municípios têm privilegiado muito a história municipal, digamos assim. Isso é um legado do que vem um pouco do liberalismo, não é? A ideia que os municípios foram grandes propulsores, digamos assim, da nossa identidade nacional e, digamos, cria-se uma cultura algo municipalista à volta desta visão da história, que enfatiza muito alguns aspectos particulares da história municipal, mas depois esquece um pouco o todo, porque o contexto, porque lá está, entra aí a geopolítica, entra a estratégia. É o contexto que valorizou cada uma destas terras, não é? O Castelo de Silves é valorizado por aquilo que foi para o Algarve. Castelo Castro Marim é valorizado por aquilo que foi para o Algarve. Sagres é valorizado não por aquilo que foi para a Vila do Bispo, mas por aquilo que é para o Algarve. E, portanto, essa história, essa, chamemos narrativa,
que é necessário, penso eu, introduzir, vamos lá, no próprio produto turístico do Algarve, para que também a nível do conhecimento, cada, enfim, município do Algarve e cada cidadão do Algarve, se assim podemos utilizar esta expressão, saiba, quando está a viajar pelo Algarve, que faz parte de um todo, não é? De uma identidade, de uma autonomia, de uma especificidade que existiu em relação ao resto do país e que deve continuar a marcar-nos pela diferença no contexto dos grandes desafios que o turismo coloca a nível internacional. Se nós não formos capazes de nos diferenciar com alguma especificidade daquilo que é o diferente, aquilo que nós podemos valorizar diferente, pois evidentemente que seremos menos competitivos e é na qualificação daquilo que é diferente poderemos apostar de facto num turismo de melhor qualidade, contrariando, enfim, tendências sazonais do turismo, baseadas no sol e na praia, e procurar trazendo para todo o ano interesse baseado na nossa história, na nossa cultura, no nosso património, que é uma forma de, entre aspas, rentabilizar o Algarve para todo o ano e não só numa época de praia ou de sol e mar. Esse, penso eu, o interesse também deste tipo de ofertas que vai talvez dinamizar um pouco outros produtos turísticos. Temos aqui o turismo militar, temos, enfim, o turismo geográfico, não é? Das costas marítimas, temos, enfim, também a explicação da toponímia das cidades, a arquitetura urbana das cidades, a influência muçulmana em toda a nossa arquitetura e como é que nós repescamos isso para o presente. Pronto, temos aqui vários produtos que podem, de facto, ser valorizados no Algarve, turisticamente falando. Eu vou citar de memória. O professor Vigílio Machado disse ainda há pouco que era de Bucelas. E agora está em Portimão há muito tempo. Se não me engano, o professor Vilhena Mesquita, que vai apresentar esta obra, que há 40 anos, pelo menos, escreve sobre o Algarve, se não me engano é de Vila Nova de Famalicão, ou... Bem, é do Norte. Sim, sim. Bom, e eu fico, enquanto algarvio, um pouco... lembro-me de um grande historiador que escreveu, aliás, sobre as caravelas e sobre os caíques. Aliás, temos aqui um fundo do Bom Sucesso, que é um caíque, Alberto Iria, e temos outros grandes historiadores Estão citados nesta obra, que estão aliás. aqui. Iria, Romero de Magalhães. Precisamente, precisamente. Bom, alguns deles, bom, todos estes que mencionou, já falecidos. Já falecidos. E é interessante que sejam os outros que venham para o Algarve que valorizam a nossa história. Nós próprios, parece que ou não acreditamos nela, ou achamos que não é suficientemente atrativa para que nós a possamos impor, explicar, defender e até, enfim, lembramos do Algarve porque as pessoas quando vêm para o Algarve, é isso mesmo, dizem eu vou para o Algarve, ou venho do Algarve, não é? O Algarve tem esta identidade de conjunto, sem prejuízo as pessoas irem a Lagos, ou virem a Faro, ou onde forem. Professor, quem vem de fora e depois que descobre, afinal, este Algarve, além da praia e das nossas gentes, o que é que acha que está aqui em termos de aculturação ou de desinteresse, de afastamento dos próprios, que são 460 mil, mas são tantos milhares de, dezenas de milhares de estrangeiros e imigrantes de outras regiões que vêm para cá viver? O que é que se passou com o Algarve para nós, de repente, nos afastarmos da nossa própria identidade, do nosso próprio ser, que tem esses séculos todos de história que aqui demonstra no seu livro? Bem, é uma pergunta que, pronto, tem a ver um pouco com a própria sociedade portuguesa em si. Eu penso que a sociedade portuguesa geralmente é muito dependente do Estado, não é? E nós, ao contrário da Madeira e dos Açores, que têm desenvolvido uma grande insularidade, uma grande autonomia à volta dos governos regionais, eu permito-me ser um pouco ousado, penso que tem faltado um bocadinho dessa identidade e dessa autonomia, exatamente por não termos aqui um governo regional que incentivasse todo este património e conseguisse essa visão de conjunto que, pronto, os municípios isoladamente não podem ter. Eu acho que isso tem sido uma falha para o Algarve, para o desenvolvimento do turismo e basta compararmos com aquilo que tem acontecido nos Açores e da Madeira em termos de rácios para não estarmos muito favoráveis nestas equações. E falando inclusivamente, e não só no aspecto económico, mas também no aspecto de divulgação cultural do património e da identidade que esses territórios têm. E isso acaba um pouco por afetar um pouco, digamos, todos os aspectos que referiu, sendo certo que se a sociedade, enfim, algarvia, com toda a sua miscigenação, toda a sua aculturação,
conseguir perceber que, através de uma comunicação integrada, coerente e coesa, realmente o Algarve tem uma identidade e podem ser estabelecidas rotas e itinerários que assegure esta coesão, inclusive é que cada município mostre, especialmente estamos a falar dos municípios 7, onde estão representados os supostos castelos do Reino de Portugal na bandeira nacional, com visitas aos seus próprios, gratuitas aos seus próprios cidadãos, enfim, os seus próprios municípios, sobre o que é que representa Sagres para o Reino do Algarve, Castro Marim para o Reino do Algarve, Centro Histórico de Faro para o Reino do Algarve, Castelo de Silves para o Algarve. Todos nós vamos enriquecer bastante. E é pelo conhecimento, digamos, dos cidadãos próprios das localidades que se pode impulsionar algum pequeno conhecimento para alavancar algum projeto mais consistente a nível, por exemplo, daquilo que começámos a nossa conversa, do património imaterial da humanidade, que se não for, digamos assim, os poderes, sejam da sociedade, sejam, enfim, políticos, querer puxar um pouco por essa dinamização, pois é evidente que isso conseguirá melhores resultados. Mas é importante transmitir, na minha qualidade de professor, é importante transmitir o conhecimento junto das pessoas, junto dos habitantes do Algarve, para que esse conhecimento chegue. E é esse o objetivo de qualquer professor, é chegar ao conhecimento e divulgar o conhecimento, para que ele não fique retido nas gavetas e nos armários, nas prateleiras em livros. Bem, este é um desafio enorme. Bem, não é só um desafio político, no sentido da regionalização ou o que for, em termos de reorganização e descentralização política que defenda o Algarve. E defendendo o Algarve, defende o país todo, como é evidente. Mas é um desafio, ainda assim, muito mais pequenino do que dois outros que o professor Virgílio Machado, no princípio, mencionou. Badajoz, em que o Algarve passou a ser a coroa portuguesa, depois desta vontade indómita de vir por aí abaixo, para ter essa perspectiva geoestratégica de além-mar, não é? E que nos fez cumprir Portugal. Um chavão, uma frase feita, mas que é verdadeira nesse sentido histórico de quem antes de nós teve esta visão e conseguiu. E ao mesmo tempo toda esta luta que nos fez independentes de Castela e de Espanha e com sucesso nos mantemos na nossa identidade sem esquecer a nossa história. São desafios, este agora que mencionou, e até do Algarve ter essa perspectiva de se organizar para ser considerado na perspectiva cultural, religiosa, de tolerância, de encontros de culturas, património e material da humanidade, que nos faz cumprir o que é ser um povo e ter esse território, porque temos uma história comum e, enfim, é claro que todos somos cidadãos do mundo, mas antes de mais somos portugueses e, nesse contexto, os que vivem cá e os que nasceram cá, algarvios, e alguns dos que vieram para cá, ainda mais algarvios do que aqueles que cá estão e não conhecem a sua própria história. Foi este contributo que o professor Virgílio Machado continua a dar à região, com este livro que, volto a repetir, vai ser apresentado no dia 19, quarta-feira, no Anfiteatro de Gambelas da Universidade do Algarve. Aí está um bom motivo para ir à Universidade do Algarve e ouvir aquela apresentação que eu antecipo de magistral dos dois professores, o professor Vilhena Mesquita e o professor Virgílio Machado, e adquiram o livro. E adquirindo o livro, vão se reencontrar com um pouco de cada um de nós, porque cada um de nós está ali vertido naquela história. Muito obrigado, professor. Deixe-me só terminar, Paulo, gostaria de lhe oferecer este livro, aliás, para que também, enfim, como ilustre causídico que tem sido do Algarve e da nossa história, tenho o prazer em lhe oferecer, aqui em direto e em público. Muito obrigado. Já agora, explique lá a capa, se não se importa, já que escolheu esta capa para o livro, agora estava a ver isso com mais cuidado. É uma capa que pretende, de alguma maneira, isto é um mapa do século XVII, que efetivamente foi publicado em algumas cartografias da Europa. Fernando Álvares Seco, penso eu, século XVI, XVII, agora vou precisar melhor a data, mas a ideia de ser Portugal e Algarve, com os dois brasões, não é? Em também simetria, com todos os símbolos que estão associados ao Algarve, uma perspectiva, digamos, de alguma simetria entre os dois territórios,
vistos da Europa, vistos de uma Europa centrípeta, digamos, a dirigir-nos para a periferia, apanhando o mar, os descobrimentos, o oceano e as duas árvores, os dois brasões de armas em simetria. A ideia dos árabes também estarem aqui, digamos, um a brindar com um copo, o outro com uma espécie de um telescópio, faz-nos lembrar um pouco tudo aquilo que o Algarve é como região. Uma região também de lazer, que convida um pouco enfim, ao lazer, e uma região que se pretende conhecimento e de projeção para o mundo através deste telescópio. Foi essa a escolha desta capa. Muito obrigado. Fernando Álvares Seco. Ah, eu ainda assim, outra vez, apelando à minha memória, vou pedir a sua ajuda, porque acho que na sua página do Facebook eu vi um outro mapa Uhum. que descobriu, talvez numa viagem que tenha feito recentemente, em que aparece a Europa e aparece lá o Reino do Algarve, neste mapa da Europa toda, a um escuro. Exatamente, Dist- diferente. Esse é um hum, cosmógrafo que é Vicenço Coronelli, precisamente, no século XVII. não tem essa imagem dentro deste livro. Nessa não está, mas porque foi uma surpresa para mim. É isso, isso. Encontrei no Museu Nacional da Baviera, numas férias de verão que fiz. Minha filha vive em Munique. E eu fui lá ao Museu Nacional, tive a coincidência extraordinária de ver o Algarve com um território à parte, com uma cor à parte, em relação a Portugal, nesse globo, que é um globo, enfim, difundíssimo por toda a Europa, de um célebre cosmógrafo do século XVII, e que eu penso que seria um tesourinho que o nosso governo regional um dia pudesse ter de adquirir esse património. O regional ou mesmo Portugal, Mesmo quer dizer, Portugal. merecemos. E encontrou esse mapa Por acaso, por acaso. O globo, por acaso, exatamente. O globo, É um precisamente, globo sim. enorme. Eu vou-lhe pedir para que no dia 19, não vai trazer o globo, pois claro, infelizmente, Mas consiga projetar essa imagem. se puder no dia 19, acrescente a este livro, que já percebia então que o livro já estava editado quando encontrou, Exato, quando por encontrei acaso, esse numa globo. visita a esse museu, esse globo. globo. E, portanto, é de facto algo de saboroso ir à Baviera e encontrar o Algarve. É verdade. É do século 17. XVII. Então, até ao dia 19, encontramos-nos no auditório da Faculdade de Economia em Gambelas. Professor, mais uma vez, Muito obrigado. foi um prazer. Foi um prazer também. E eu digo, têm mesmo que comprar antes que esgote. Até fala aqui no Brasil e tudo. Estou a brincar com o Brasil, porque o Eiji, que está aqui a editar o nosso programa, hoje ficou assim um pouco baralhado com aquela minha entrada, que é que português é que ele está a falar. E obrigado a todos os nossos, enfim, telespectadores, e aqueles que não tiverem no dia 19, nós prometemos uma pequena reportagem sobre a apresentação ao vivo do livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindos ao Bem Sucesso.